Amém, Jesus. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje é dia 26 do mês de julho de 2015. 26, que dia, domingo. Daqui a menos de uma semana, nós estamos entrando finalmente no mês de agosto. E o mês de julho tem sido um mês muito calmo, um mês muito tranquilo. Os noticiários têm falado, mas muito pouco, né? As coisas estão aí. As coisas estão aí, mas de modo ainda muito manso. No mês de junho nós tivemos aí notícia de vulcão explodindo, terremoto, enchente, furacão e não sei o quê. E o julho tá aí, né? A gente está só ouvindo falar de Israel, a gente está só ouvindo falar aí do acordo assinado de paz do Irã para fazer o trabalho, né, com o urânio. E o Irã já está ameaçando os Estados Unidos por aí, mas o negócio está calmo, o negócio está manso. E é com muita saudade, meus irmãos, que eu estou aqui hoje. Para quem não me conhece, eu me chamo Ana Paula e eu estou trabalhando. Eu me sinto um peixe fora d'água, porque a gente entra, né, em um ambiente que a gente não pediu para entrar, a gente está numa situação que a gente não desejaria estar, principalmente nesse período, e a gente fica ali o dia inteiro trabalhando, mexendo aqui, mexendo ali, dando atenção para as pessoas. E tem visita na minha casa, que a minha mãe e minha tia vieram do Brasil, e acaba que eu fico assim o tempo todo desnorteada mesmo. E é por isso a dificuldade que eu estou tendo para fazer meus vídeos. Mas hoje eu consegui escapar. E eu estou escapando por meia hora, talvez uma. Estou escapando, eu falei, gente, eu preciso estar ali, porque quando eu estou ali trabalhando para o Senhor, eu me sinto novamente cheia de Deus, eu me sinto novamente abençoada, eu me sinto novamente na minha casa, em casa, né? Então, meus amados, o juiz está vindo, essa é a mensagem principal do nosso canal. Eu diria hoje que eu estou com os motores frios, como um carro que fica desligado a noite inteira, né? E de repente ele liga de manhã e até esquentar para caminhar bem, para desenvolver bem, ele precisa de alguns minutos, né? Para chegar numa certa temperatura e conseguir desenvolver bem. Digamos que eu estou como um carro frio hoje, pelo fato de estar levantando todos os dias, dando atenção para minha família, que está aqui de viagem. Por 20 dias é tão pouco. Depois eu tenho que trabalhar, uma coisa que está trazendo uma tristeza no meu coração, porque eu não estou tendo tempo para dar atenção para minha mãe, para minha tia. Já tem tanto tempo que eu não as via, principalmente a minha mãe, já estamos caminhando aí quase 5 anos que eu não a via. E a gente não está podendo nem passear por causa desse trabalho. E chega ali, ontem eu fui um pouquinho mais cedo, falei, vou mais cedo que eu adianto, né? Acabou que de adiantar eu não adiantei nada, eu só trabalhei mesmo, muito, das 3 da tarde até quase 1 hora da manhã, 00:30. Enfim, as coisas estão assim, eu tô com muita gente para responder, muita mensagem aqui no YouTube, eu vi aqui, mas eu não tenho condição, meus irmãos, nesse momento eu não estou tendo condições, eu não tenho tempo para parar, sentar e ler e responder, porque eu não gosto de ler por ler, de responder por responder. Eu gosto de pensar naquilo que eu falo. Quando eu leio uma mensagem, eu imagino a pessoa conversando comigo. Eu tenho um carinho muito grande por cada um de vocês, eu tenho um temor muito grande por cada um de vocês, pela vida de vocês, porque é uma vida prezada por Deus, é uma vida que Deus escolheu, é uma vida que Deus tem cuidado, é uma vida que Deus tem cultivado e está cuidando de vocês. Então eu acho que da minha parte seria uma coisa meio desonrosa, literalmente falando, simplesmente responder por responder a mensagem dos irmãos. Então eu peço a cada um que está aí aguardando, eu vi que tem gente aí que até me pergunta coisas e está esperando a resposta, ainda não retornei. Meu amado, minha amada, eu te peço um pouquinho de paciência, só um pouquinho. Deixa, se Deus permitir também, porque com
com os acontecimentos proféticos, a gente está esperando um arrebatamento mais do que nunca, aí a partir desses próximos, né, meses que se seguem, porque Jesus está voltando. Eu vi que o sonho do pessoal está mudando. Antes era Jesus está voltando, 1 minuto para 00:30, não sei o quê. Agora os sonhos que eu tenho visto são: vi os céus abertos, Jesus já está saindo, encontra a noiva, os anjos estão correndo, porque não falta mais tempo. Eu já vi os anjos ao redor do povo, o povo já se viu no céu. Então, assim, a gente está vendo cada vez o aproximar, né, do tempo, os sonhos de modo mais intensos, mais concretos, mais sérios, com relação à volta do Senhor. Então, meu amado, minha amada, se Deus permitir, né, daqui a alguns dias, eu não sei quando eu puder, eu vou estar retornando aos irmãos e vamos estar aí, tá? Hoje o máximo que eu posso fazer é procurar deixar essa mensagem para vocês e com vocês refletir no livro de Amós, capítulo 4, onde se intitula Israel manteve-se rebelde. Israel manteve-se rebelde. Isso aqui é uma visão geral, tá? Do que acontece nos dias de hoje. Esse é um discurso de Deus muito indignado e arabiato. Eu escrevi arabiato aqui, mas é com raiva. Deus muito indignado, muito arrabiado, muito nervoso com a rebeldia, no caso aqui do texto de Israel. Mas serve mais do que nunca para nós também. Então, Amós capítulo 4 começa: ouçam esta palavra, vocês, vacas de Bazã, que estão no monte de Samaria. Vocês que oprimem os pobres e esmagam os necessitados e dizem aos senhores deles: tragam bebidas e vamos beber. O Senhor soberano jurou pela sua santidade. Certamente chegará o tempo em que vocês serão levados com ganchos e os últimos de vocês com anzóis. Cada um de vocês sairá pelas brechas do muro e serão atirados na direção do Armon. Atirados à montanha de opressão. Armon significa atirados à montanha de opressão. Declara o Senhor. Vão a Betel e ponham-se a pecar. Vão a Gilgal e pequem ainda mais. Ofereçam os seus sacrifícios a cada manhã, os seus dízimos no terceiro dia. Queime pão fermentado como oferta de gratidão e proclame em toda parte suas ofertas voluntárias. Anunciem nas israelitas, pois é isso que vocês gostam de fazer, declara o Senhor, o soberano. Fui eu mesmo que dei a vocês estômagos vazios, tá? Ou dentes limpos em cada cidade e falta de alimentos em todo lugar. E mesmo assim vocês não se voltaram para mim, declara o Senhor. Também fui eu que retive a chuva, quando ainda faltavam 3 meses para a colheita. Mandei chuva a uma cidade, mas não a outra. Uma plantação teve chuva, outra não teve e secou. Gente de 2 ou 3 cidades ia cambaleando de uma cidade a outra, em busca de água, sem matar a sede, e mesmo assim vocês não se voltaram para mim, declara o Senhor. Muitas vezes castiguei os seus jardins e as suas vinhas, castiguei-os com pragas e ferrugem. Gafanhotos devoraram as suas figueiras e as suas oliveiras, e mesmo assim vocês não se voltaram para mim, declara o Senhor. Enviei pragas contra vocês, como fiz com o Egito. Matei os seus jovens à espada, deixei que capturassem os seus cavalos, enchi os seus narizes como ao cheiro dos mortos em seus acampamentos, e mesmo assim vocês não se voltaram para mim, declara o Senhor. Destruí algumas de suas cidades, como destruí Sodoma e Gomorra. Ficaram como um tição tirado do fogo, e mesmo assim vocês não se voltaram para mim, declara o Senhor. Me perdoem, tocou o telefone. Vamos continuar. Por isso, ainda o castigarei, ó Israel. E porque eu farei isto com você, prepare-se para encontrar-se com o seu Deus, ó Israel.
Aquele que forma os montes, cria o vento e revela os seus pensamentos ao homem. Olha só. Aquele que forma os montes, cria o vento e revela os seus pensamentos ao homem. Aquele que transforma a alvorada em trevas e pisa as montanhas da terra, Senhor Deus dos exércitos é o seu nome. E aqui o capítulo 5 continua. O capítulo 5 de Amós, o título da minha Bíblia é Lamento pelo castigo do povo. Olha, meus irmãos, olha, eu quero dizer o seguinte, Deus, ele começa o capítulo 4 dizendo praticamente uma queixa de Deus contra o pecado e a rebeldia do povo. E aqui, se você ler o capítulo de novo, te aconselho, tá? Esse discurso indignado de Deus contra aquele povo, vocês vão ver que ele cita, tá? Que, por exemplo, também fui eu que retive a chuva, quando ainda faltavam 3 meses para a colheita. Mandei a chuva a uma cidade, mas a outra não. Uma plantação teve chuva, outra não teve e secou. Gente de 2 ou 3 cidades ia cambaleando de uma cidade a outra. Meus irmãos, a coisa com Deus, esse tipo de indignação, de juízo, de sinal, de alerta, é antiga. Hoje a gente está vivendo dias terríveis. Os últimos dias, a última geração está passando realmente por esses sintomas aqui. A terra, ela está inflamada pelo pecado, pela loucura, pela rebeldia. Você às vezes fala com seu parente, você fala com um amigo, você fala com um pastor da sua igreja, Jesus está voltando, o povo está sonhando, os sinais estão aí berrando. E eles olham para você e eles falam, isso é exagerado, sempre foi assim. Principalmente quando a pessoa mora numa região que nunca teve nada. Meus irmãos, quando você vê alguém que passou por um problema, ou um acidente, por exemplo, um acidente de carro, ou uma doença muito grave, ou perdeu um parente muito querido, por exemplo, um filho que perdeu a sua mãe ou seu pai, né? Ou uma mãe que perdeu seu filho, você olha a situação da pessoa de fora, então aquilo não te toca o coração de modo que você realmente fica com temor na sua vida por aquilo. Mas quando uma pessoa passa na própria pele por uma desgraça ou um acidente de carro, que ela quebra uma perna, um braço, fica vários meses no hospital, numa cama ou numa recuperação intensiva, ou então a pessoa perde um ente muito querido, muito amado, pessoa que estava ali convivendo com ela todo dia, ela nem imaginava um dia estar sem aquela pessoa, né? Às vezes é um casamento que estava tão bom, de repente ele é destruído, o marido larga a mulher por uma amante ou vice-versa. Então, assim, o trauma, ele é muito grande, aquela pessoa caminha com aquilo como uma sequela pro resto da vida. Então, ela tem um entendimento de tal situação. Mas quando a pessoa nunca sofreu nada, e olha que eu conheço gente assim, que nunca viu uma coisa pesada, nunca viveu um trauma realmente profundo, ela simplesmente escuta com indiferença, de certo modo, porque ela não tem o coração aplicado na dor daquela pessoa, ela escuta com uma certa indiferença determinado alerta. Então você pode ter certeza que uma pessoa que viveu numa zona de catástrofe, por exemplo, alguém que estava ali no Texas agora, quando teve esse dilúvio, né, caiu uma chuva muito pesada no Texas e a água invadiu as cidades e teve uma coisa horrorosa. Essas pessoas ali, que moram ali, provavelmente elas que sofreram graves danos, perderam suas casas, né? Talvez alguém morreu, alguém ficou ferido, etc. Essas pessoas ainda estão se recuperando do choque. E vocês podem ter certeza que cada vez que cair uma nuvem no céu de chuva, um relâmpago, o céu que fecha, elas já ficam arrepiadas de medo. Porque elas vão coligar, né? Elas vão ligar tudo aquilo sempre ao que aconteceu no passado. E aqui Deus, ele está falando, olha, muitas vezes castiguei os seus jardins e as suas vinhas, castiguei-os com pragas e ferrugem, gafanhotos devoraram as suas figueiras e as suas oliveiras, e mesmo assim vocês não se voltaram para mim, declara o Senhor. Muitos que passaram por problemas sérios, com certeza já se apegaram mais a Deus do que muitos que nunca viveram nada. É muito cômodo para o ser humano, e o ser humano ele é um ser muito cômodo.
Ele é um ser muito cômodo. E o ser humano, ele é quase como que o camaleão, muitas das vezes. Ele, de certa forma, como que se adapta a determinadas situações. O ser humano, se ele não se alimenta da comida certa, ele acaba se intoxicando com a comida errada. No mínimo, ele fica afastado dos caminhos bons, no sentido em pensamento, em espírito, em verdade. Um exemplo muito forte que eu posso dar para vocês é mais ou menos, eu digo mais ou menos porque eu glorifico a Deus, eu trabalho onde eu estou trabalhando, não porque eu quis ir trabalhar, é um sonho da minha vida, se eu trabalhar ali eu vou juntar dinheiro, eu vou poder ir no Brasil, visitar minha família, pá de cá, pá de lá, não. Eu sou obrigada porque meu marido não é convertido, e ele botou na cabeça que ele quer abrir essa pizzaria. Então a gente está ali, eu estou ali obrigada, porque se eu não for, ele não encontra alguém que possa resolver esse problema e fazer as pizzas. E eu estou literalmente constrangida ao ponto que nem com a minha mãe, com a minha tia, eu estou podendo estar, dar atenção. Gostaria de estar com elas o dia inteiro, o tempo todo, de manhãzinha até de noitinha, passear com elas, né? E ficar com elas. E eu não estou podendo, eu estou muito limitada. Então, o que está acontecendo? O fato de eu estar sem tempo até para ler minha Bíblia. Alguém diria, Ana, o dia tem 12 horas. Se alguém quer ler a Bíblia, se alguém quer se aplicar a Deus, basta levantar 10 minutos antes, meia hora antes, etc. Mas, igual eu falei, quando você está sofrendo determinada situação, quem está de fora e não está sofrendo, não sabe realmente qual é a real situação. Eu tenho horas que eu vou levantar, eu penso que é 6, 7 horas da manhã, são 9, por causa do cansaço. Eu andei tendo torcicolo esses dias para trás, eu andei tendo dor demais no corpo inteiro, de tanto cansaço. E aqui a Itália está tendo muito calor. Claro, graças a Deus não está chegando aí como na Índia, 47, 48 graus. Mas nós estamos na casa dos 40, 38, e dentro de casa tem um mormaço, né? Quando você abre a porta de manhã, já vem de desmaiar mesmo, porque aquele ar quente, úmido vem e você enfraquece na hora. Então, assim, a gente não tem literalmente força para fazer as coisas, fisicamente falando, de manhã ou de tarde, você já não tem tempo, você já começa a correr, à noite você não se encontra em casa. Quer dizer, tá uma confusão a minha vida. Eu tô literalmente fora de casa. Mais ou menos há umas 2 semanas atrás, eu sonhei de novo com tsunami. Como eu sempre sonhei com tsunami, já há alguns anos que eu tenho sonhado com tsunami. E eu sonho que ela tá vindo, eu tô sempre numa espécie de barraco de 3, 4 andares. Eu tô sempre na cobertura desse barraco e eu vejo a água chegar quase que tocando a minha mão, mas ela nunca me toca. O mal nunca chega, eu nunca me encontro dentro daquela onda sendo arrastada e me sentindo opressa. Mas eu sempre vejo ela simplesmente chegando perto de mim a ponto de eu poder tocar com a minha mão. E a água é sempre suja. Às vezes eu já sonhei isso, a água às vezes é amarelinha, né? Porque ela vem no meio dos destroços e ela se suja. E ontem eu estava ali na cozinha trabalhando. De repente eu parei, vivi uma situação ali, de repente eu parei e pensei, falei, gente, mas quem sabe realmente poderá acontecer uma tsunami? Eu moro numa zona de mar Mediterrâneo, sul da Itália. Eu pensei, mas quem sabe realmente pode acontecer uma pequena tsunami aqui na minha zona e eu vou estar aqui nesse local trabalhando, mas talvez ela chegaria aqui muito fraca e ela não me faria dano, não me faria mal. Eu não sei, meus irmãos, mas eu coleguei porque eu estou no meio de uma certa confusão involuntária. Eu não posso simplesmente bater o pé contra o meu esposo, falar que eu não vou, não quero saber e me rebelar contra ele. Eu preciso seguir o mandamento que a esposa tem que honrar o seu marido, né? Até nesse caso, de certo modo, tem que obedecer, ele precisa de mim. Eu não posso simplesmente me rebelar, deixar ele lá na mão e não querer saber de nada. Ele precisa de mim. Até os ímpios o estão ajudando, o pai, a mãe, a família dele, que de certo modo é ímpia. Está lá se sacrificando e ajudando de todo o coração. Porque eu não estaria? Inclusive, daqui a pouco eu tenho que ir. Então, meus irmãos, eu pensei, mas quem sabe essa tsunami vai chegar até aqui onde a gente está, mas quem sabe não vai atingir. De qualquer modo, eu sonhando com tsunami, eu estou muito tranquila. Porque em todos os sonhos que Deus tem me dado, eu estou sendo liberada, né? Eu não estou sofrendo os danos daquele acidente. Glória a Deus por isso.
Mas voltando ao assunto da instabilidade, dependendo de como que o ser humano ele muda, o que está acontecendo? Quando eu levanto de manhã, eu tenho a minha tia e minha mãe em casa. E elas não são crentes, elas não estão esperando a volta de Jesus, pelo contrário, elas estão aqui, elas acreditam que a fé delas é grande demais. Inclusive, enquanto eu estou aqui conversando com os irmãos, elas estão na missa da cidade, na igrejinha da cidade. Elas foram para a missa e são idólatras e etc. Então, eu levanto de manhã, eu dou atenção para elas, vou fazer café, aí a gente vai bater papo, né? Você sabe como é que é. Parente, quando fica muito tempo sem encontrar, quando encontra tem muito o que falar. Principalmente quando é mãe, pai, tio, tia, né? E aí a gente vai batendo papo, elas vão me contando as novidades, vão falando como é que tá a vida delas. Quando eu assusto, eu já tenho que cozinhar, já tenho que arrumar a casa, porque quando a gente tem visita em casa é sempre muita confusão. A gente tem que estar sempre cuidando de tudo, não é verdade? Depois a gente já está cansado por causa de depois do almoço. No verão a gente fica murcho, né? Vamos dizer assim, dá aquela bambeza no corpo. Aí você já começa a se preparar, porque 3 horas da tarde eu tenho que já estar no serviço. Aí vai, aí chega no serviço, aí é que a coisa piora de vez. Porque chegando lá, a minha cabeça, ela fica completamente voltada para fazer as coisas. Eu tenho que concentrar. O que eu vou fazer? Eu vou fazer a massa da pizza, eu vou picar um tomate, eu vou separar não sei o que, eu vou fazer isso. E começa como uma linha de produção mesmo. Eu ali sozinha, eu sou a primeira a chegar e às vezes a última a sair daquela cozinha. E ali eu começo, meus irmãos, vou fazendo uma coisa, fazendo outra, fazendo uma coisa, fazendo outra, fazendo uma coisa, fazendo outra. E assim, quando eu assusto, eu olho no relógio, já é 6, 7 horas da noite, depois já é 10 horas da noite. Quando eu assusto, é 11 horas, eu tenho que limpar, eu tenho que me parar para limpar algumas coisas. E assim, eu não sei vocês, mas eu não consigo pensar em 2 coisas. Ontem, eu tive a alegria de poder ter levado o meu tablet comigo. E ali eu coloquei o fonezinho no ouvido e alguma coisa, alguns depoimentos de alguns irmãos que, né, têm contato comigo pelo WhatsApp, etc. Eu consegui ouvir algumas mensagens, consegui retornar alguns, né, consegui me atualizar com a conversa deles e tal. Foi aonde eu senti um pouquinho da presença, né, das coisas de Deus ali comigo. Eu falei, Deus, eu não estou sozinha. Né? Eu tô aqui, mas eu não tô sozinha. Mas olha para vocês ver, o ser humano ele é muito instável, às vezes até inconscientemente. Eu posso dizer que, entre parênteses, ontem sábado, mas ontem no passado, pouquíssimos dias atrás, eu estava aqui com os irmãos gravando vídeo todo dia. A gente começou a estudar o livro de Jeremias, estava uma benção. O mês de março desse ano foi um mês inteiro de oração, de trabalho aqui com a palavra de Deus, foi uma benção. E eu estava tão assim envolvida, né, nesse ambiente no qual os irmãos que estão aqui comigo escutando estão. Estava tão bom, eu me sentia tão bem. Me sentia até amorosa por causa dos acontecimentos que estão vindo, mas me sentia bem, porque eu me sentia em casa. Agora, de repente, eu me encontro em situações que eu não tenho como estar com os irmãos todos os dias, não tenho como estar ouvindo as mensagens todos os dias. Eu tô tão assim, sabe? É como se eu tivesse sido lançada numa estrada que eu vou ter que passar por ela, de qualquer modo eu tenho que passar por essa estrada, e é uma estrada árida. Mas aí eu lembro, ainda que eu ande pelo caminho, pelo vale da sombra e da morte, não temerei mal algum, porque o Senhor está comigo. Porque o vale da sombra e da morte não é só uma pessoa que um dia foi crente e de repente se desviou, aí está mexendo com droga, com tráfico, com violência. Ou vale da sombra e da morte não é só uma pessoa que sofre, né, simplesmente numa vida que realmente é cheia de sofrimento, de tristeza, e aquela pessoa está sofrendo. Ou vale da sombra e da morte não é só um vale de doenças, câncer, AIDS, seja lá qual for um tipo de doença pesada, mas o vale da sombra e da morte também é quando nós nos encontramos longe de algum modo da palavra de Deus, dos irmãos, das mensagens eminentes que o Senhor está deixando no nosso meio. Porque a sombra, o que é? Ela é uma espécie de pré-escuridão, pré-treva.
A sombra, ela é pré-treva, porque a treva, ela é uma escuridão total, mas a sombra, na sombra você ainda consegue ver o que está no seu caminho, mas na sombra você sente, né, aquele frio, a falta da luz direta. Você sabe que a luz, ela está ali, mas ela não está diretamente. Na sombra é que se escondem também os males da vida, nessa sombra espiritual. Então, meus irmãos, caminhar pelo vale da sombra e da morte, porque às vezes a sombra pode levar muitos à morte, através das trevas que tomam conta, né? Então, nós estamos caminhando, muitos de nós, pelo vale da sombra. Porém, a gente caminha no sentido, ainda que eu caminhe no vale da sombra e da morte, não temerei mal nenhum ou mal algum, porque o Senhor está comigo. Sabe, eu sinto isso no meu coração. Eu estou ali naquela situação, eu estou ali afastada no sentido longe da comunhão que eu estou aqui agora com os irmãos, mas eu sinto que o Senhor está comigo, que o Senhor é a minha força, que Ele não vai me abandonar, que Ele não vai deixar de falar comigo. E às vezes, meu querido, minha querida, você que está aí comigo me ouvindo, está passando mais ou menos pela mesma situação. Sabe, eu ouvi um relato esses dias de um irmão que ele comentou, falou, meus irmãos, eu tô ouvindo tanta coisa aí, os vídeos, eu tô participando das conversas e tal, da volta de Jesus, mas eu me senti como que frio, eu me senti quase que desviado, como mais, né? Por quê? E eu tô aí, eu tô cansado. Eu vi o irmão, ele viveu uma pequena fase de estresse espiritual, coisa que está acontecendo com muitos de nós, estresse espiritual. Porque a gente está esperando, e ainda a gente não está vendo a nossa redenção. A gente ainda não está vendo diante dos nossos olhos com a verdade que a gente está esperando, o nosso Cristo. Então muita gente está cansada, muita gente está estressando espiritualmente. Por quê? Não por causa de Deus, que Deus está nos estressando espiritualmente, mas o reino das trevas está avançando. E a gente está vendo de um modo muito profundo, muito concreto, muito sério, o aproximar das trevas no mundo, na nossa cidade, na nossa casa, na nossa família, no nosso meio. E isso está trazendo um desgaste muito grande para a Igreja de Cristo. Eu creio que nós estamos vivendo naquele período também profético que diz, se possível fosse, enganaria até os eleitos. Eu também creio que nós estamos vivendo em momentos proféticos que diz, se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne escaparia. Aí você fala, mas isso é para a grande tribulação, se aqueles dias não fossem abreviados, isso é para a grande tribulação que está falando de morte literal. Mas eu lendo a minha Bíblia, estudando, né, e buscando no Senhor, eu vi que Deus, ele fala numa frase tanta coisa. A gente não pode, meu irmão, minha irmã, comparar a boca de Deus, as palavras proferidas por Deus, como palavras proferidas por um homem. Se a Ana Paula fala que trabalhar ali onde eu estou vai me estressar, né? Aquilo significa um estresse físico, né? Um cansaço físico. Eu estou falando com vocês, eu já estou começando a ficar cansada. Mas, desculpem, meus irmãos, eu peço realmente desculpa e compreensão para comigo. Então, assim, a Ana Paula, aquilo que ela fala é aquilo literal e serve só para aquela ocasião. Mas a boca de Deus, tudo que ele fala, serve para a eternidade. O homem, ele vive no passado, no presente e no futuro. Por que o homem vive no passado e no futuro, além do presente? Porque nós tendemos a pensar no passado. Tem muita gente que carrega feridas do passado. E, de certo modo, então, ela vive no passado, nas suas lembranças. Já tem outros que vivem no futuro, porque eles vivem no presente, mas a cabeça deles é gana, eu preciso conquistar, eu preciso arrumar um dinheiro, eu preciso comprar aquela casa, eu preciso passar na universidade, E eles enlouquecem por causa da expectativa do que o futuro está reservando para eles. Nós vivemos no presente, mas muitas das vezes com a cabeça no passado e no futuro. Por isso que o homem tem o tempo passado, presente e futuro. Ainda que o tempo ativo, o tempo prático, direto, influenciado diretamente sobre nós é o presente, mas eles têm também uma ligação com o futuro e com o passado. Isso é o que acontece no caso de muita gente. Mas... Oi, mãe.
Mas o tempo de Deus, o tempo da eternidade de Deus, ele é um tempo eterno. No sentido, quando ele fala uma coisa, vale para sempre. Então, uma palavra que a gente vê aqui, uma explicação, uma profecia, alguma coisa, né? Ela pode ser usada em tantos momentos na era do homem na Terra. Hoje a gente crê que de certo modo os dias vão ser abreviados para a igreja, por quê? Porque ela não vai concluir a vida física na Terra. Ela vai ser recolhida antes. Então isso é uma abreviação, porque tem a passagem que diz: ao homem foi dado ordem que morresse uma só vez. Então tem muita gente que pensa que nós então vamos ter que morrer, né? Até o final a gente vai ter que literalmente morrer nessa terra. Mas o abreviar aí, no caso da igreja, está simbolizando o quê? A não morte, mas a glorificação e a redenção da nossa alma, do nosso corpo físico e espiritual. Então nós vamos ser levados vivos aos céus. Isso é a diferença. Então vamos dizer que isso não é uma abreviatura. O que significa a palavra abreviar? A palavra abreviar é reduzir, é tirar antes, puxar antes do tempo. Abreviar é reduzir, né? Então o arrebatamento, ele é nada mais, nada menos também do que um abreviar do nosso tempo. É Deus, na sua grande misericórdia, no seu grande amor, ele retirando aqueles que creem única e exclusivamente somente nele, desse mundo que jaz no maligno antes de ver a morte. Como dizia o apóstolo Paulo: nós que estivermos vivos nos encontraremos com eles nos ares. Amém. Lá em 2 Tessalonicenses fala sobre isso. Então é uma frase que é válida para os nossos dias. E quantas coisas a gente vê aí, quando você lê o Velho Testamento, né? Aqui, por exemplo, Amós capítulo 4 que a gente está lendo. Deus está falando para quem? Para Israel. Para a nação rebelde de Israel. Mas quando você vai lendo, você se identifica com tudo que está falando ali. Você vê os dias que nós estamos vivendo tremendos, igualzinhos dias quando Deus levou juízo sobre Israel. Antes do juízo pesado chegar, o que aconteceu? Vários problemas em várias localidades diversas. Mas até que veio o rei da Babilônia, né, Nabucodonosor, e arrasou com tudo, com toda a zona. Não sobrou nada. Isso vai acontecer. Assim Deus faz conosco. Então, meus irmãos, a gente precisa realmente levar ao pé da letra para a nossa vida as palavras de Deus. Então eu levo ao pé da letra essa passagem: ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, não temerei mal algum, porque o Senhor está comigo. Eu, nesse momento, de algum modo, de um modo indireto, eu estou caminhando nesse vale. Mas eu confesso para os irmãos que eu não estou temendo mal algum, porque o Senhor está comigo. E eu desejo que essa seja a mensagem que caiba no coração de você também no dia de hoje. Eu, aqui agora fazendo essa mensagem, eu fui interrompida várias vezes. E o sono começa a tomar conta, porque, como eu estou dizendo, né, eu não estou conseguindo ter um horário normal para nada. Então o cansaço ele toma conta muito facilmente. Mas eu espero que possa ter chegado mesmo assim no coração de vocês. Que vocês possam ter realmente recebido essa pequena mensagem de hoje e que ela venha ser uma bênção para a vida de cada um de vocês. E que vocês possam estar orando pela minha vida, pedindo a Deus que cuide de mim, tá? Ainda que eu esteja ali naquele vale, que o Senhor continue cuidando de mim. Assim também como eu tenho orado pelos irmãos, pedindo a Deus que cuide de cada um de vocês na situação em que cada um de vocês se encontra. Não sei qual é, mas Deus o sabe. Olha, meus irmãos, hoje a gente leu, então, o capítulo 4 de Amós. Eu recomendo os irmãos, né, a ler de novo. Eu quero só ler algumas observações que eu coloquei, só uma. Apocalipse, capítulo 9, versículo 20, mostra a mesmice do homem para com Deus, a falta de arrependimento que se repete geração após geração. Apocalipse 9, capítulo 20. Eu queria só ler ele com vocês, para vocês verem o que está falando lá. Deixa eu ver se eu encontro aqui. Apocalipse 9, achei, 9, 20. Colegado aí com Amós. Olha lá o que fala.
O restante da humanidade que não morreu por essas pragas, nem assim se arrependeu das obras das suas mãos, eles não pararam de adorar os demônios e os ídolos de ouro, prata, bronze, pedra e madeira, ídolos que não podem ver, nem ouvir, nem andar. Também não se arrependeram dos seus assassinatos, das suas feitiçarias, da sua imoralidade sexual e dos seus roubos. Aqui o capítulo 9 de Apocalipse, ele está intitulado como as trombetas, que está prestes a acontecer, né? Muito em breve, as trombetas, quando Deus começa a derramar sobre o planeta, sobre a terra, a sua ira contra o pecado da humanidade. Então, se você pega Apocalipse 9:20 e casa com o capítulo 4 de Amós, você vai ver a humanidade que não para, né? Não para de repetir sempre os mesmos erros com Deus. Está repetindo sempre as mesmas coisas. O capítulo 5 de Amós, ele fala de lamento pelo castigo do povo. É um capítulo também muito forte, tá? Em que Deus fala aqui de hipocrisia, de falta de temor, fala da igreja apostatata, fala da mentira, da falsidade, da religiosidade, que também não leva a lugar nenhum, fala de potência total de Deus. O capítulo 5 eu aconselho os irmãozinhos a lerem sozinhos aí, tá? Vocês vão ver lá no versículo 18 do capítulo 5 o cuidado, o dia do Senhor. Ai de vocês que anseiam pelo dia do Senhor, o que pensam vocês do dia do Senhor? Será dia de trevas, não de luz. Será como se um homem fugisse de um leão e encontrasse um urso. Como alguém que entrasse em sua casa e encontrasse a mão na parede, fosse picado por uma serpente. O dia do Senhor será de trevas e não de luz. Uma escuridão total, sem um raio de claridade. Eu odeio e desprezo as suas festas religiosas. Não suporto as suas assembleias solenes. Mesmo que vocês me tragam holocaustos e ofertas de cereal, isso não me agradará. Está falando de hipocrisia e falta de temor. As melhores ofertas de comunhão não darei a menor atenção a elas. Afastem-se de mim o som das suas canções e música das suas liras. Em vez disso, corra a retidão como um rio, a justiça como um ribeiro perene. Foi a mim que vocês trouxeram sacrifícios e ofertas durante os 40 anos no deserto, ó nação de Israel. Não, vocês carregam o seu rei Sicute, imagens dos deuses astrais que vocês fizeram para si mesmos. Por isso eu os mandarei para o exílio, para além de Damasco, diz o Senhor, Deus dos exércitos é o seu nome. Então, meus irmãos, tomemos cuidado com Deus. Nós que já estamos salvos, tomemos temor cada dia mais com o Senhor. E aqueles que estão achando que Deus não vai fazer nada, tome cuidado, porque o dia do Senhor se aproxima. O dia do Senhor se aproxima e se aproxima em uma velocidade que nós não podemos nem imaginar. Meus irmãos, e assim eu vou concluindo esse trabalho de hoje. Como eu disse, eu repito, espero que tenha sido uma palavra que possa edificar o seu coração, que possa confortar-te. Peço mais uma vez perdão pelo atraso a responder as mensagens, são muitas e eu ainda não estou tendo tempo, mas eu deixo isso aqui para os irmãos assim que eu puder, que eu ir podendo, né, digamos assim, que me for dando condições, como eu tive agora aqui para gravar esse vídeo, eu vou estar voltando para os irmãos e respondendo todo mundo com calma. Tá? E vamos estar aí nessa mesma comunhão de oração com o Senhor. Jesus está voltando, não é tempo de brincar. Eu acabei de ver, quem não entende mesmo, não adianta. Existem pessoas que não estão conseguindo discernir um palmo da frente dos seus olhos. Mas a igreja de Cristo sabe, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Então que o Senhor possa abençoar você que está ouvindo a voz do Senhor. E que Ele possa te encher da graça, do amor, da paz, da segurança, da fortaleza que é Ele, que vem dEle, que é por Ele, para Ele. E assim eu abençoo a cada um de vocês no santo e precioso, glorioso nome de Jesus. Amém, amém e amém. Aleluia.